Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 19 ao 22. Maline disse: pastor, que pena. Amanhã eu já estava me preparando para a palavra na escola de profetas. Pois eu te digo, a palavra da escola de profetas Jesus mandou trazer hoje. Aleluia. Aleluias. Os irmãos encontraram aí Romanos capítulo 11, verso 19. Nós vamos ler do 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Daqui a pouco eu explico. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo. Severidade para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade. Diga comigo assim: se permanecer na bondade. Do contrário, diga, do contrário, também tu serás cortado. Diga, ai. Pode sentar. Que palavra. Eu peço a todos com muito carinho que a partir desse momento, se você ainda está com o celular ligado, desligue, não deixe tocar. Com muito carinho a você eu te digo, por favor, não deixe o seu celular atrapalhar a pregação, o culto. Se o seu celular tocar, eu paro de pregar e espero você atender. E esse movimento aqui, queridos, tem que fazer dessa forma. Do corredor, por gentileza, e se tem alguém lá fora que não está com criança dando de mamar ou chorando, é para vir aqui para dentro também. Por favor, um obreiro, dê uma olhada como é que está o movimento lá atrás, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e precisamos ter reverência, precisamos ter respeito na casa do Senhor. Amém, queridos? Não é assim que é para ser? Respeito, reverência, estamos na casa do Senhor. Nós não podemos vir para a presença de Deus como se estivéssemos numa pracinha. Glória a Deus. Queridos, como a palavra de hoje tem peso, e tem mesmo. Vocês conhecem quando Deus me dá uma palavra com peso, sim ou não? Sim. A palavra que Deus me dá com peso é aquela palavra que você não quer ouvir. Você não vai gostar de ouvir. Não é uma palavra que vai mexer aí com o teu ego, nem fazer cosquinhas aí naquilo que você tem desejo. É uma palavra que vai vir para nos despertar, para abrir o nosso entendimento a respeito da seriedade que é servir a Deus. A minha responsabilidade como pastor em cima do altar é cuidar das ovelhas. E para me cuidar das ovelhas, eu tenho que trazer a palavra como ela é. A palavra é quem modifica, a palavra é quem santifica, a palavra é quem transforma, a palavra é quem converte. Amém, queridos? A palavra é o material pelo qual o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Se um pastor não der a palavra, o Espírito Santo fica sem material para trabalhar.
Porque é através da palavra que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra diz: como crerão se não tem quem pregue? Ou seja, para que a pessoa creia, ela tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, queridos, como a maioria de vocês já me conhece, eu prego a Bíblia toda. E aquilo que o Senhor me dá no meu coração, queridos, eu não tenho dia reservado. Eu não tenho, digamos assim, medo de olhar para a igreja e ver que está cheia. E dizer: oh, não, Senhor, hoje não vou trazer essa palavra, porque alguém pode não gostar, pode querer sair, não se congregar mais conosco. Eu não faço isso, porque eu não vou prestar conta, não é com vocês. Eu vou prestar conta com Deus. E quando Jesus no tribunal de Cristo me chamar para prestar contas, nenhum que está aqui vai se levantar ao meu favor e dizer assim: não, Senhor, não seja severo com ele, porque ele teve peninha de nós. Não, você vai estar lá no seu cantinho, só pensando como é que vai ser quando chegar a sua vez. Glória a Deus. Então, com a consciência de quem vai prestar conta diante de Deus, com temor e tremor, pregando primeiramente para mim, eu trago essa palavra para a igreja, falando sobre a severidade de Deus, falando sobre a dureza de Deus, falando como o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. E se ele não fosse assim, não tinha ninguém aqui nessa noite. Um Deus cheio de paciência, porque se ele não tivesse paciência também nenhum estava aqui hoje. Um Deus de amor. Mas esse Deus também é um Deus de juízo. Ele é um Deus de justiça. Diga para você mesmo, diga assim: o seu Deus, para você mesmo, o Deus que você serve é um Deus de justiça e é um Deus de juízo, e não deixa de ser o Deus que te ama. Ele nos ama. A prova do amor de Deus é Cristo na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Deu aonde? Na cruz. Mas nós precisamos também, queridos, entender que o conceito, ei, presta atenção, olha para cá. O conceito de um Deus besta, babaca, que a igreja está criando nesses últimos dias, é um conceito errôneo, errado e diabólico. Estão criando um conceito a respeito de Deus, como se ele fosse um velhinho gagá, sentado numa cadeirinha, agarrado numa bengalinha, e que o Senhor, com o passar dos tempos, ele envelheceu, e agora nós estamos fazendo dele o que a gente quer. Deus tem que aceitar tudo. Quem te contou essa mentira? Deus não tem que aceitar tudo e nem aceita tudo, queridos. Por quê? Porque se eu acreditar na palavra é bom para mim. Se eu não acreditar, o problema é meu. Ela continua sendo a palavra de Deus e não tem erro nela. Aleluia. Se eu acreditar em Deus, Deus me abençoa. Mas se eu não acreditar nele, ele continua sendo o mesmo Deus. O problema é meu. Deus, ele não está ansioso pelas pessoas estarem servindo a ele. Que é isso, pastor? É verdade. Deus não está roendo as unhas no céu, igreja.
O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. O que Ele tinha que nos ensinar, Ele já ensinou. A providência que Ele tinha que tomar, Ele já tomou. E agora Ele deu para nós as instruções para nós seguirmos, para nós chegarmos até Ele, porque Ele é tão bom que além de nos abençoar aqui, de nos salvar aqui, de nos proteger aqui, de nos ajudar aqui, ainda preparou para nós uma cidade no céu para passar a eternidade todinha com Ele. Aleluia! Isso não é porque Deus está lá precisando de nós, não. Tem gente que pensa dessa forma. Ninguém é insubstituível. Deus não fica refém de ninguém. Aleluias. A teologia moderna, chamada teologia da prosperidade, criou um Deus dono de armazém. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Davi, não é o Deus de Daniel. É um velhinho dono de um armazém, que nas prateleiras do armazém tem tudo que nós precisamos, e que nós temos que obrigar o velhinho dono do armazém, que por acaso é o Deus, a tirar da prateleira aquilo que nós queremos e estamos precisando. E já estão dizendo por aí que nós temos que determinar, e o que nós determinarmos, Deus é obrigado a cumprir. Deus olha para esse tipo de ensinamento e sorri. Crianças, meninos, falta de instrução. Nós cremos que o nosso Deus está entronizado nos mais altos céus. Está no meio dos anjos da sua glória, os querubins e os serafins, os anjos de fogo do seu poder. E de lá Ele governa todas as coisas. De lá Ele vê tudo que acontece no universo. Conhece cada estrela, cada planeta. Conhece a terra, os seus habitantes. Sabe a quantidade de grãos de areia que tem na terra. Olha para os habitantes da terra e conhece a quantidade de cabelo que tem na cabeça de cada um. Esse é o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso. E Ele não está aposentado. Aleluia. Oh glória. Vire para o seu irmão e diga assim: irmão, tenha respeito, porque o nosso Deus não é um velhinho aposentado. Diga, Ele é o mesmo, o de ontem, o de hoje, e continuará sendo, porque Ele é eterno. Brinca com esse Deus. Nem comecei a pregar, você está só sentindo o drama da introdução. Queridos, esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Israel. É o Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. É o Deus que afogou os exércitos de Faraó. É o Deus que colocou uma nuvem para proteger o povo de Israel do sol, que colocou uma coluna de fogo para aquecer e iluminar o caminho deles no deserto. É o Deus que fez chover pão do céu. É o Deus que fez sair água de pedra. É o Deus que trouxe cordonizes para o povo comer carne. Nós servimos o mesmo Deus. O povo está pensando que Deus mudou. Ah, pastor, nós estamos vivendo em outra época. Claro que não nota isso. Mas nós não estamos vivendo na graça. Mas Ele continua sendo um Deus zeloso. Um Deus que não deixa se levar a pagode. Um Deus que não aceita brincadeira. Um Deus que não se leva a mangofa. E tem muita gente que está achando que esse Deus que nós servimos é assim. E essa mensagem fala exatamente de algumas advertências no Novo Testamento,
nos chamando para olhar para o Antigo Testamento, e Ele está dizendo assim: olha os exemplos que eu deixei para você do povo do Antigo Testamento, e não vacile hoje, porque eu cobro do mesmo jeito. E esse tipo de mensagem ninguém escuta mais. Esse tipo de palavra, meu Deus do céu, misericórdia. A maioria das mensagens hoje é Deus vai te dar e Deus vai fazer. E uma pregação que não tiver ao menos 50 vezes a palavra vitória, o povo vai para casa emburrado. Pois eu quero te dizer que hoje o que eu vou pregar para nós é vitória. Vitória de quê, pastor? Vitória de se converta. Aleluia. Vitória de tome cuidado. Vitória de abra o olho. Vitória de fique esperto. Porque o nosso Deus não mudou. Voltando para a leitura de Romanos capítulo 11. Deus começa falando o seguinte, presta atenção para tu entender, igreja. Isso aí é no Novo Testamento. Ele vai usar os símbolos e as sombras do Antigo Testamento para falar com a gente no Novo. Dirás então, quem vai dizer? A igreja. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Para aí. Queridos, esse versículo você vai entender agora. Deus está falando da nação de Israel. Os ramos, está trazendo aqui uma figura de linguagem, como se a nação de Israel fosse uma videira, fosse uma planta, e os galhos daquela planta fossem os judeus, os israelenses. É isso que esse versículo está mostrando em alegoria, em figura. Os ramos que foram quebrados são os judeus. É a nação de Israel. Era o povo que servia a Deus. O povo que Deus tirou do Egito. O povo que é descendência de Abraão. São os ramos. Diga assim, os ramos são a descendência de Abraão. Para você entender. Os ramos foram quebrados. Para que eu fosse enxertado. Deus tem um projeto de reino aqui na terra. Deus preparou e Ele pensou, sonhou com uma igreja perfeita no Antigo Testamento. O seu povo e a sua igreja no Antigo Testamento, que alguns profetas usados pelo Espírito Santo referenciam como se fosse a esposa de Deus, é a nação de Israel, a nação judaica. Mas esse povo aqui, que é chamado de os ramos, eles são os originais. Eles são os verdadeiros. Nós hoje, pela fé, somos chamados de filhos de Abraão, mas nenhum de nós nasceu da descendência carnal terrena de Abraão. Sim ou não? Abraão era da tua família? Não. Nós somos gentios. E Deus está falando daqueles que eram descendência original. E a descendência original de Abraão entra nessa figura de linguagem com o nome de os ramos. Os ramos foram quebrados para quê? Para que eu, quando diz eu, sou eu e você. Para que a igreja, trocando para você entender, Deus rejeitou os galhos originais da planta para pegar uns galhinhos. Alguém aqui, alguma mulher já fez enxerto em planta? Pegou o galhinho de uma planta, colou na outra e depois pegou?
É isso que o versículo está falando. Pegou os galhinhos que somos nós, que não era da planta original. Ele tirou os galhos da planta original, os judeus, e nos colocou no lugar deles, na videira verdadeira. Aleluia. Por que Deus fez isso? Verso 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Pela incredulidade, pela infidelidade e pelas tristezas que eles causaram a Deus, Deus tomou essa atitude. Mesmo Deus tendo feito promessas a Abraão, mesmo esse povo que é descendente de Abraão, Deus era amigo de Abraão, mas por causa da incredulidade, por causa da infidelidade, por causa que eles brincaram com Deus, Deus pegou os ramos originais, Deus pegou os filhos legítimos e os arrancou do reino. Glória a Deus. Pela sua incredulidade eles foram quebrados. E tu, igreja, pela tua fé, estás firme. Estás grudado aí nessa árvore que a seiva passa para ti, que a vida da videira, da planta passa para ti. E agora tu, galhozinho enxertado, está recebendo a vida de Deus através do que Deus fez lá na cruz do Calvário, pois o sangue de Jesus foi a cola que colou os galhos na videira verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Você entende? O sangue de Jesus te colocou para fazer parte da família de Deus. E Deus não faz acepção dos judeus originais e dos judeuzinhos enxertados. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui em pleno Ceará, um bocado de cabecinha chata, dizendo que é filho de Deus e descendente de Abraão. Porque espiritualmente Deus pegou e nos enxertou, nos colou, e a vida da seiva, a vida da planta original agora corre em nós. E os galhos originais, o que foi que ele fez? Diga-se, os galhos originais até hoje estão quebrados e murchando. E agora? Já que agora você tomou o lugar dos filhos originais, então agora vamos ficar orgulhosos. Puxa vida, agora eu sou descendência de Abraão, agora eu sou filho de Deus, agora eu estou enxertado na videira verdadeira, agora a vida de Deus faz parte da minha vida. Eu sou eu, depois de mim sou eu de novo, e depois de mim é o meu retrato, e quem quiser morra para lá. É assim que a gente vai viver? Não. Por quê? Porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Não é porque eu ou você mereça, é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você não merece. Aleluia. Olhe para o seu irmão, diga assim com jeitinho, diga assim: ei, galinho novo, cuidado, você não merece estar pendurado nessa planta. Eles começaram a entender a mensagem. Aí Deus diz assim: olha, tu estás firme na fé, então tu estás na videira verdadeira, o qual o Pai é o agricultor e quem plantou, e essa videira representa o reino. Não te ensorbebeça, mas tema. Por que
pastor, que eu vou temer? Porque se ele, por causa da incredulidade e da infidelidade, rejeitou os originais, olhe, se a gente brincar com ele, o que ele não fará com a gente? Começaram a entender? Então passa para o vinho, para o outro. Por quê? 21. Se Deus não poupou, tome. Deus não teve pena dos raminhos e dos galhinhos originais. Teve não. Brincaram com ele, pisaram na bola, foram infiéis, foram incrédulos. Deus disse assim: corta. E nós estamos falando de descendência de Israel original. Estamos falando de cearense cabecinha chata não. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Então tema. Porque se eles brincaram com Deus e entraram na foice, meu irmão, quanto mais nós, se não andarmos em temor diante de Deus e não nos convertermos a Ele. O povo está pensando que serve a Deus. Servir a Deus é de qualquer jeito. É na bagunça, é na brincadeira, é no carnaval, é na festa junina, é na swingueira. Meu irmão, Deus não precisa disso e não precisa de quem faz isso. E Ele está para jogar essa coisa ruim no inferno. Porque só está envergonhando o nome de Jesus. Porque só está denegrindo o Evangelho. Porque só está tirando a essência da palavra e do que Deus está fazendo. Tudo isso é invenção nova e é coisa de Satanás. Está todo mundo hoje, eu sou igreja. Está todo mundo inchado. Deus não me toca. Deus não pesa a mão em mim. O meu lugar está garantido no céu. Tem certeza? Olha, se tu brincar, tu fica de fora. Portanto, abre o olho e para de brincar com Deus. Até as palmas murcham, eu acho legal. Nem bater palma, tá só escutar aí, meu filho. Aleluia. Se o negócio estiver pesado, faça só segurar na mão do irmão, dê uma apertadinha. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Isso está falando da severidade de Deus, está falando da seriedade de Deus, e está falando que Ele não mudou. Ai, 22. Considera, pois, olha aí como ele está chamando para você considerar, pensar, entender. Considera, pois, a bondade. Deus é bom, igreja? Sim ou não? Deus é bom, amém? Então considera a bondade, que pela bondade dele nós estamos aqui hoje. Mas considera também a severidade dele, a dureza dele, o juízo dele. Para com os que caíram, severidade, juízo, dureza. Para contigo, oh aleluia, a bondade de Deus. Se, tem um se. Esse se é que lasca tudo. Se permaneceres nessa bondade. Deus é bom, mas não é besta. Considera, pois, essa bondade. Se permaneceres na bondade. Do contrário, se tu não permanecer nessa bondade, se você abusar da bondade dele, tu também serás cortado. E agora o Senhor. Essa palavra é do pastor Barbosa? É não? É de Deus. E eu estou só lendo a Bíblia. E a Bíblia está dizendo: ei, olha para os judeus, descendência de Abraão, galinha original.
mas eles abusaram da bondade de Deus, quiseram fazer Deus de besta, e Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele também colherá. De Deus não se zomba, está escrito na palavra de Deus. Os judeus brincaram e até hoje estão rejeitados. Mais de 2000 anos na peia, o povo que mais sofreu nessa terra, 6 milhões de judeus mortos no holocausto da Segunda Guerra, e até hoje estão sofrendo. E são descendentes de Abraão original, e nós estamos nessa festa gloriosa da graça. Então, meu filho, se você brincar com a bondade dele, também vai ser cortado. É duro de ouvir, mas é verdade. Se a igreja ouvisse uma mensagem dessa pelo menos uma vez por ano, parava de brincar com Deus, parava de sujar o nome de Jesus, parava de dar mau testemunho e criava vergonha para seguir a Deus de verdade. E não fazia essa bagunça gospel evangélica que está por aí, que dá nojo. Tem mais uma leitura para nós. Começou agora. Vamos dar uma olhadinha que diz Hebreus 12. Tu pensa que parou por aí? Pastor, o senhor, eu nada, eu estou só lendo a palavra. Hebreus 12, 19 a 22. Ixi, tem algumas cadeiras, Cristiano, que começou a ficar com taxinha. Já tem gente se trocendo. Aguenta aí que o Senhor Jesus te ama, por isso que tu está aqui. Ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviam rogavam que não se lhes falasse mais. Vou já ensinar isso aí para vocês. Aleluias. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal toca o monte, será apedrejado. Que é isso, pastor? Um animal irracional tocasse no monte Sinai naquele dia, um animal teria que ser morto a pedrada. Que é isso, pastor? Esse não é o Deus que eu conheço, não. Pois começa a conhecer. E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou todo atemorizado e estou todo me tremendo. Moisés, o que é que está escrito aí nessa palavra? Vamos até o 25. Mas, igreja, nós tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, oh coisa linda, a universal assembleia, já vão colocar o nome disso aí na igreja, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, falando de nós. E a Deus, juiz de todos, diga assim: Deus é juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, que é o sangue de Jesus na cruz. Vede, agora vem a severidade da advertência. Oh, presta atenção! Não rejeiteis ao que fala. Quem é que fala? É o Espírito Santo. Porque se não escaparam aqueles que quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte falando lá do céu. Tem peso essa palavra. Olha para mim. Para você entender essa palavra, o Senhor faz duas comparações de glória.
A primeira, o Senhor fala sobre a glória da lei que foi entregue no Monte Sinai para as mãos de Moisés, aonde o monte fumegava, aonde o monte estava pegando fogo, aonde o monte estava se tremendo, aonde tinha escuras nuvens, trovões, relâmpagos e trombetas tocando, de tal forma que o povo ficou atemorizado, o povo ficou aterrorizado, vendo de longe a glória de Deus que desceu em cima do Sinai, e o próprio Moisés disse: eu estou atemorizado e eu estou todo me tremendo. O que era que vinha descendo em cima do Monte Sinai? A glória de Deus. A lei foi dada por meio de manifestações de muita glória, de tal forma que o monte que Deus desceu sobre ele ficou tão consagrado, tão sagrado, que até se um animal irracional, uma cabrinha, jumentinho ou qualquer bichinho de quatro patas, subisse, encostasse no monte, no momento em que a glória de Deus estava sobre o monte, em que as trombetas estavam tocando, a nuvem escura estava rodando, os trovões estavam estralando, os raios estavam subindo, quando Deus falava, saía uma labareda de fogo. Se o animal tocasse, um animal seria apedrejado. Que é isso, pastor? Palavra. Aí ele diz: olha, presta atenção. Se a glória daquele pacto foi aquela, agora eu vou falar da glória que eu preparei para vocês nessa nova aliança. Aleluia. Porque não podiam suportar quem lhes falava. Quem não podia suportar? O povo. O povo disse: Moisés, sobe e que ele não fale com a gente. Diga assim: a glória de Deus causa terror. Alguém já tinha pensado nisso? Alguém já viu algum incrédulo, coitado, na sua ignorância, dizendo que vai argumentar com Deus no dia do juízo? Eu vou falar um bocado de coisa, ele vai ter que me ouvir. Coitado! No dia do juízo, presta atenção, olha para mim. No dia do juízo do trono branco, lá no julgamento final, os ímpios pecadores, por eles, nenhum ficava de frente do homem que está sentado no trono e pulariam antes no lago de fogo, só para não chegar diante dele. Deu para entender, igreja? Imagine Deus sentado no alto e sublime trono, num trono branco, e a fila feita, e dizendo: venha você, abram-se os livros, vão lhe julgar segundo as suas obras. O que é que vai ser feito de Darwin, inventor mentiroso da teoria da evolução, hein? E de todos os ateus que dizem que Deus não existe naquele dia, o susto que eles vão tomar, dizer: ele existe, é grande e é poderoso. 21. Tão terrível era a visão de Moisés que ele disse que estava atemorizado e trêmulo. Moisés. 22. Mas, igreja, nós não recebemos a glória transitória do Sinai, não, porque o Sinai é aqui na terra e Deus preparou uma glória maior para nós. O povo de Israel recebeu a glória do Sinai para herdar uma Canaã aqui na terra. Mas nós, igreja, chegamos ao Monte Sião do céu. Aleluia. Do qual a glória é tão grande, porque de lá se vê a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, a cidade de ouro e cristal, a celestial miríades de anjos que estão no céu. Essa é a glória da igreja, é a glória do evangelho, é a glória da nova aliança. Quem está me entendendo, irmãos? Chegamos ao céu, esse é o nosso destino, a assembleia, ou seja, o ajuntamento solene de Deus.
A igreja dos primogênitos, quem é? Nós que estamos inscritos, arrolados no livro da vida. E a Deus que mora lá, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, aqueles que já estão salvos. E a Jesus, aleluia, que também está lá, mediador de um novo pacto, ao sangue da aspersão. 25. Vede, já que a glória da igreja é superior, é maior, a glória da igreja não é da terra, a glória da igreja é do céu, a glória da igreja envolve os anjos, a glória da igreja envolve o trono, a glória da igreja envolve Jesus, a glória da igreja envolve o sangue. Vede, não rejeiteis ao que fala, quem fala? O Espírito Santo. Porque se não escaparam aqueles, quem são aqueles? Os judeus, que receberam a lei na glória do Sinai, não escaparam do juízo de Deus. Pois quando eles tentaram a Deus, querendo voltar para não enfrentar os inimigos e tomar posse da terra, Deus disse: eu juro por mim mesmo, nenhum deles vai entrar, eu os matarei no deserto. E ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu estou irado contra esse povo. Moisés, sai do meio que eu vou matar tudinho agora. Moisés intercedeu e disse: Senhor, não faça isso. O que é que vão dizer os egípcios que viram o Senhor tirar esse povo que está aí com a mão forte, com o braço estendido, abrindo o mar? Vão dizer que o Senhor, não podendo colocar eles na terra que o Senhor prometeu, os matou no deserto. Deus disse: falaste bem, Moisés, eu mudo de ideia, eu os perdoo. O perdão de Deus foi para não jogar aquela geração no inferno, mas pela incredulidade deles, Deus chamou Moisés no particular e disse assim: Moisés, eu agora vou te dizer o que é que eu vou fazer. Esses aí que não creram em mim, duvidaram de mim, de 20 anos para cima, não vai entrar nenhum. Agora tu volta para o deserto, porque os cadáveres deles vão cair do primeiro até o último. Quem conhecia o que eu estou narrando? A igreja não conhece essas coisas. Já estão entendendo, irmãos? Aleluia! Quanto mais, como escaparemos então? Aqueles quando rejeitaram e sobre a terra os advertiam, muito menos nós, que não somos descendência direta, não somos ramos originais, somos enxertados pela misericórdia. Muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos adverte. Salvação é coisa séria. Morar no céu não é para todo mundo. Isso aqui é para quem se converte, nasce de novo, larga o pecado e serve a Deus de verdade. Quem está brincando vai para o juízo. Diga assim comigo: ai. De novo. Tá certo. Quem está entendendo a palavra, filhos? A igreja precisa ouvir isso. Sim ou não? Se toda a igreja do Brasil ouvisse isso, muita gente começava a mudar e se convertia. Mas como os pastores frouxos dentro das calças, não tem coragem de pregar, está essa bagunça que está por aí. Porque estão preocupados com dinheiro, com real, com igreja grande, com mansão, com carro, com seja lá o que, e vão para o inferno com tudo isso, porque com Deus não se brinca. A última leitura para a gente cear. Vira para o teu irmão e diga assim: irmão, e aí? Tá vendo como é sério? Brinque não. Você está achando que Deus é obrigado a levar todo mundo para o céu?
Meu irmão, o dia do arrebatamento vai ser um dia de tristeza, de choro, de decepção e de loucura na face da terra. Porque vai ficar igrejas cheias com pastor e tudo. Mas ainda em Hebreus, vou só ler, capítulo 3, vou só ler. Deixa o livro só um pouquinho. Vamos fazer uma leitura direta. 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, diz quem? O Espírito, vocês estão sem coragem até de falar hoje, né, irmão? Ah, coisa boa. Hoje é para dormir em pé, filho. Por quê, pastor? Porque as costas estão tudo doídas. Pastor, por que o senhor fez assim? Eu não. O Senhor que ama você e não abre mão da tua vida. Você custou o sangue de Jesus naquela cruz. Você custou as dores de Jesus. Você custou os espinhos enfiados na cabeça dele. Ele não abre mão de ti. É por isso que ele fala contigo desse jeito. Aleluia. Pelo que diz o Espírito Santo hoje, quando se ouvires a sua voz, quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Não então endureça o seu coração, crente. Receba a palavra e diga assim: obrigado, Jesus. Doeu, mas me curou.